Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Sardinha da Bolsa, um canal de educação financeira. E hoje eu vou provar para vocês a minha tese de que não vale a pena comprar um imóvel na situação do país hoje. E aí, qual foi a metodologia? Eu optei por 300 mil reais, um imóvel de 300 mil reais, porque em média o público que me acompanha sugeriu 300 mil reais. A metodologia que eu vou aplicar aqui para os 300 mil reais também podem ser aplicados a outros valores, né, desde 100 mil reais, que é 80 e poucos mil reais, que é a média que é comprada em imóveis no Brasil. Lembrando-se, a maioria da população é uma classe social que só poderia pagar esse valor pelo imóvel, né? Mas também se aplica desde 80 mil a milhões de reais. Então, vou ser bem conservador. Eu fiz duas simulações. Eu fiz uma simulação num banco público, a Caixa Econômica Federal, e num banco privado, que foi a melhor opção que eu tive. Se vocês acharem uma opção melhor, vocês passem para mim aí nos comentários. Mas a melhor opção que eu tive no banco privado foi do Santander. Quando você vai comprar um imóvel, automaticamente você tem que dar uma entrada. Então, nos 300 mil reais, eu tive que dar uma entrada, no caso da Caixa Econômica Federal, de 60 mil reais, e no caso do Santander, 75 mil reais. Como a média está mais próxima do Santander do que da Caixa Econômica, a gente vai trabalhar em cima dos números do Santander. Então, o que acontece? Na Caixa Econômica Federal, a gente ia ter um investimento inicial de 60 mil reais e parcelas 2.560, na verdade, 2.697. Olha que interessante. Você tem uma prestação. Lembre-se disso, tá? Esses números vão ser importantes no final, quando eu provar que não vale a pena comprar um imóvel nessas condições. Depois eu vou fazer um vídeo falando exatamente o contrário, quando vale a pena comprar um imóvel. Mas como eu gosto de fazer no canal vídeos curtos, então a gente vai fazer agora porque não vale a pena, e depois a gente faz rapidamente um porquê vale a pena. Então vamos lá. Vocês vão ver que o valor financiamento ele beira 250 mil reais, você vai ver que é mais do que 1% o valor da prestação. 1% do valor total que você financiou. E aqui, então aqui a parcela é 267,27 e aqui a parcela 3.126,19. Vocês vão falar assim, mas acontece o seguinte, né? Acontece que se eu colocar esse dinheiro no mercado financeiro, ele vai aumentar. Mas o valor do meu imóvel também aumenta, né? Anualmente, a gente tem um reajuste do preço do imóvel. Eu posso falar para vocês, por experiência própria, quanto pior a situação econômica do país, mais difícil que isso aconteça de fato. O seu imóvel ele pode ter subido 5% ao ano, só que na hora de vender, como com a taxa de juros muito alta, dificilmente você consegue vender. Então você tem que baixar esse valor. Aí você acaba não tendo esse lucro, na verdade, essa atualização financeira, né? Mas deixa eu te falar como você calcula a valorização do imóvel. Você vai pegar o valor atual menos o valor inicial e multiplicar por 100 e dividir pelo número de anos. O objetivo aqui é facilitar, então eu vou falar rapidamente, só para quem gosta da matemática, fazer de uma forma simples. Então, se eu tinha um imóvel que hoje ele vale 250 mil e quando eu comprei ele valia 200, aconteceu isso durante 5 anos, uma forma fácil de você fazer é essa conta que eu falei, 250 mil por menos 200 mil vezes 100. Aí o que vai acontecer? Você vai ter o cálculo aqui de 5% ao ano. Então, isso significa que seu imóvel valorizou 5% ao ano. Aí você pode falar assim, não, meu imóvel valorizou muito mais do que isso. Agora eu vou provar para vocês que talvez não. Esse aqui é o FIPZAP, tá? O FIPZAP, ele está disponível no site da FIP. A FIP, vocês usam muito tabela FIP para comprar carro, né? Mas também tem o FIPZAP, que é de imóveis. E eu usei esse índice, é o índice mais garantido, né? E aí a gente tem o seguinte, a média no ano 2023, a média foi 4,78. É óbvio que algumas cidades, tipo Balneário de Camboriú e algumas cidades de Santa Catarina, elas aumentaram mais. Balneário de Camboriú quando eu estava fazendo pesquisa, estava 18,3%
no ano 2023. Mas olha só, eu gostei, eu peguei nesse geral, porque aqui a gente tem São Paulo, a linha verde, a gente tem o IPCA, que a gente já trabalhou com a ideia desse índice, né? A gente tem o IPCA e a gente tem a média das cidades. Então, ó, tá vendo a linha roxa? Ela tá dando 4,78, ela bateu praticamente agora em 2023, também com os preços em São Paulo e também bateu com o IPCA. Mas lembre-se que o seguinte, ó, nesse período o imóvel valorizou menos que o IPCA e na maioria do tempo ele valorizou menos do que o IPCA. Quando isso não era verdade, eu também investia em imóveis. Antes de 2013 aqui, ó, antes de 2012, o que acontece? Você tinha a valorização do imóvel muito superior à valorização do IPCA. Então, fica aquela sensação antiga, a sensação de que o imóvel valoriza mais do que qualquer outra coisa. Isso foi verdade até 2014 e era uma grande verdade em 2010, mas isso não é mais uma verdade. Então agora os imóveis ou valorizam o IPCA ou valorizam menos do que o IPCA. Resumindo, a gente tem o seguinte: nos últimos 2 anos, a gente teve uma valorização do imóvel de 4,78 em média, mas entre 2016 e 2020 a gente não teve valorização do imóvel, tá vendo? Na média aqui. Então o que acontece? Se você tivesse comprado um imóvel em 2016, tá, e tivesse vendido ele em 2020, de janeiro de 2016 a janeiro de 2020, em média você não teria ganhado nada, o que ia comprometer demais a valorização do seu patrimônio. O que a gente prevê hoje, o que o mercado financeiro prevê hoje da valorização do imóvel, em média, sempre vai ser, no máximo, o IPCA. E aí, da onde que a gente tira essa ideia? A gente vai ver que, em média, está acontecendo isso. Desde 2015, como eu já falei, ele está abaixo do IPCA. A gente já sabe qual seria a valorização do seu imóvel. Então, ela valorizaria o IPCA, sendo que você tem no mercado financeiro várias opções de IPCA mais alguma porcentagem. Então, eu já mostro para vocês que não vale a pena. A gente vai provar mais ainda aqui para frente. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que a média de um valor de um aluguel ela é 0,4% do valor do imóvel. O que quer dizer o seguinte: se você tem um imóvel que vale 100 mil reais, o aluguel dele, pela administradora, vai ser 400 reais. Se você tiver automaticamente um imóvel de 300 mil reais, você teria 1.200 a parcela, né, o aluguel desse imóvel. Então é isso que a gente vai praticar. A gente não vai praticar, na verdade, 0,4%. Eu já provei para um amigo meu que a gente consegue negociar e chegar no 0,3%. Mas vamos usar praticamente esse 0,3% aqui para vocês entenderem. Todas essas contas a gente chama de conta de padaria, por quê? Os valores não são perfeitos, o objetivo aqui não é formar contadores. O objetivo aqui é só você perceber se vale ou não a pena um investimento, tá? E nesse caso, é o investimento num imóvel. O que a gente viu no segundo slide lá? A gente viu que a parcela desse imóvel de 300 mil seria 3.126. Então, o que eu fiz? Eu peguei 1/3 dessa parcela e eu vou gastar em aluguel. Lembra que eu falei que seria em média 1.200? A gente colocou aqui 1.080. Então eu estou gastando 1.080 em aluguel e 2.040 em valores para me investir, tá? Já aqui na calculadora financeira, que a gente já usou em outros vídeos, e eu vou deixar o link aí no canal, pegar o valor de 2.040, vai botar nos mesmas quantidades de meses, que são 384, ou quer dizer 32 anos, na taxa de juros que a gente tem hoje, 0,9%. E a gente vai chegar a esse valor lindo aqui, ó,
6.907.816. Tá vendo? Se você pegar a parcela, né, 2/3 da parcela que você investiria para comprar o seu imóvel, você teria no final de 32 anos R$ 6.907.000, o que quer dizer quase 7 milhões de reais. Mas não é só isso, pessoal. Lá, lembra que você teve que dar uma entrada? E qual foi a entrada? Vamos voltar aqui, ó. A entrada foi R$ 75.000, lembra? Os R$ 75.000 guardados durante 384 meses à taxa de juros de 0,9% seria R$ 2.340.286. Tá vendo? Então, no final, você vai ter um valor exorbitante. É isso que eu quero provar para vocês. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso é loucura, isso não pode ser verdade. Beleza. A gente vai usar outros sites, tá? Aqui eu vou usar a Mobilis do Toro, né? Investimentos. Beleza. Investimento inicial, R$ 75.000. Parcelas, 2.040. Taxa de juros, 11% anual. Período, 384 meses. Aqui, os belos 7.611.000 só de juros. Um total de 8.469.000. Que nada mais é do que a soma disso com isso. Beleza? Não satisfeito ainda? Ainda acredita que é falso? Parece para mim também, mas vamos lá. Esse aqui é o investidor número 10, o investidor 10, o site que a gente vai aprender a utilizar no canal. E aí tá aqui, ó. De novo, 75.000 valor inicial, taxa de juros 11% anual, 32 anos, 2.040 de investimento mensal, a gente vai ter os mesmos 8.469.398. Tá vendo? Tá vendo que não vale a pena no momento atual você comprar um imóvel? Aí você vai falar para mim assim, mas eu não consigo 11% ao ano. Não, você não consegue? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é hoje, né, 27 de março. Hoje a gente tem aqui, ó, o IPCA de 10,97. O investimento mais seguro do país, pagando para você R$ 10,97. Percebeu? Como é que não compensa você comprar um imóvel? Porque se você conseguir negociar o seu aluguel a 0,3, que não é difícil, e se você investir o seu dinheiro, você hoje ganha mais do que o imóvel. Aí, mesmo que você fale para mim, eu vou ter a valorização do imóvel, não vai acontecer aquilo de eu ter um padrão, mesmo assim você vai ter em média 4%. 4% do valor do imóvel. Que mesmo assim, você não vai valer a pena para você. Porque aqui, ó, lembra que ele estava aumentando IPCA? Não estava aumentando IPCA? A gente tem aqui, ó, IPCA, o mesmo valor que vai aumentar o seu imóvel, mais 5,82. Então, você tem valor real de 5,82% ao mês. Se você não está comprando nada no balneário de Camboriú lá, você vai estar nessa média no país. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, mande para aquele seu amigo que está comprando imóvel, mande para aquela sua amiga que está comprando imóvel, aquela pessoa que está casando e está querendo comprar imóvel, ou para a pessoa que está pensando, será que vale a pena ou será que não vale a pena? Passa esse vídeo para eles. Clique no sininho porque a gente vai ter uma variedade enorme de vídeos relacionados à educação financeira, que podem ajudar vocês em todos os momentos. Nesse aqui, por exemplo, te transformar num milionário. Uma simples decisão sua te transforma num milionário. Uma simples mudança de cabeça te transforma nesse milionário. E aí depois você pode, aí sim, comprar o seu imóvel. E outro detalhe, se você comprar um imóvel e acontecer
de passar do lado da sua casa, alguém colocar um bar, colocar, entre outras coisas, se você tiver um vizinho barulhento, se alguém começa a traficar drogas perto da sua casa, você está preso a esse imóvel. Se você tiver outros centenas de problemas, aumento da criminalidade, você está preso a esse imóvel. Agora, se você tiver esse dinheiro, se você estiver alugando, você simplesmente troca. Outra coisa, pessoal, na minha época, a gente trabalhava 25 anos, eu trabalho 20 anos na mesma empresa. Hoje, a galera não trabalha mais 20 anos na mesma empresa, troca de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. O que garante a você que você vai trabalhar no mesmo bairro? O que garante para você que você vai trabalhar na mesma cidade? Quem diria, tem gente que não trabalha no mesmo país. E aí o que acontece? Você está preso ao imóvel, porque aquele imóvel é seu. Tá bom que você pode alugar, mas se você alugar o imóvel, cara, você vai alugar 0,3 ou 0,4. Entendeu? Então, não compensa. Vai vir um vídeo aí mostrando as partes, o motivo pelo qual vale a pena. Mas, nessa situação, nessa condição que o país se encontra, não compensa. Um grande abraço e até mais.